Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos agora iniciar um novo texto. O texto se chama Atividade Consciente do Ser Humano e Suas Raízes Histórico-Sociais. De forma geral, esse texto vai mostrar como que é importante o papel da cultura para o desenvolvimento psicológico. Nós, na psicologia científica, entendemos que o psiquismo humano ele é uma totalidade, tanto biológica quanto social. Não dá para separar esses dois aspectos. E quando nós falamos do papel da cultura, é que nós entendemos que a partir da apropriação da cultura e também da utilização do que foi apropriado, o psiquismo humano se torna um psiquismo especificamente humano, né, com suas capacidades que só existem no caso do ser humano, né, social. E nesse ponto é importante nós aqui salientarmos que o psiquismo, portanto, o psiquismo ele é entendido como o biológico condicionado culturalmente. Então esse texto eu vou separar ele em várias partes, né? Hoje a gente vai falar da primeira parte desse texto, onde nós vamos falar sobre o conceito de atividade e também qual é a diferença entre a atividade dos seres humanos e a atividade dos demais animais. E terminaremos essa primeira parte mostrando 3 principais teorias que explicam o porquê a atividade do ser humano é diferente da atividade dos demais animais. Então vamos lá. O que é atividade, né? Porque o nosso texto ele tem como título a atividade consciente, né, do ser humano. A princípio é importante entendermos que a atividade é a maneira por meio da qual todo ser vivo busca a satisfação de suas necessidades. Se nós olharmos bem, todo ser vivo tem uma necessidade, que é de continuar sobrevivendo. No caso dos demais animais, a atividade dele não é uma atividade consciente, é uma atividade que chamamos de adaptativa, ou seja, os demais animais, para continuar sobrevivendo e também para garantir a sobrevivência da sua espécie, ele se adapta à natureza para suprir essas necessidades. Ocorre que no ser humano, ele não mais se adapta à natureza, mas ele transforma a natureza e cria meios, a partir dessa transformação, para a satisfação de suas necessidades. Sejam as necessidades mais básicas, né, como, por exemplo, a necessidade de alimentação, mas também necessidades mais complexas, como é o caso, por exemplo, da necessidade de fazer um curso de graduação, como essa aqui que você está fazendo. Bom, veja que a necessidade dos demais animais é suprida a partir de uma relação direta que este tem com a natureza. Portanto, ele se adapta à natureza para satisfazer as suas necessidades. Enquanto a atividade do ser humano, ou seja, a forma por meio da qual o ser humano supre suas necessidades, é uma forma diferente, porque ele modifica a natureza e, ao mesmo tempo que ele modifica a natureza para suprir as suas necessidades, surgem novas necessidades e essas novas necessidades possibilitam também um psiquismo mais sofisticado. Portanto, a atividade do ser humano provoca modificação tanto na natureza externa quanto na sua natureza interna, o seu psiquismo. E daí o texto vai começar a nos apresentar 3 principais diferenças entre a atividade adaptativa dos demais animais e a atividade consciente do ser humano. Então vamos ver essas 3 diferenças aí. A primeira delas é que a atividade do ser humano busca satisfazer não apenas as necessidades biológicas, mas também as necessidades chamadas no texto de superiores, necessidades culturais. Veja então, a cada necessidade suprida surgem novas necessidades, no caso do ser humano, necessidades mais complexas que exigirão deste um psiquismo mais complexo. Então, veja, nós temos as necessidades biológicas que são comuns
aos seres humanos e os demais animais. No entanto, no caso do ser humano, além das necessidades biológicas, o ser humano também, por conta da sua atividade, né, da sua forma de ser, de se relacionar com o mundo e com ele mesmo, veja que surgem necessidades de outra forma, necessidades que não são biológicas, necessidades culturais. Por exemplo, você que escolheu esse curso para fazer, essa aqui foi uma necessidade. É uma necessidade que não surgiu por conta do DNA. Não está no código genético. É uma necessidade social. Você comprar uma roupa de determinada marca é uma necessidade. Uma necessidade que não se construiu de forma biológica. É uma necessidade cultural. Assim também, quando nós escolhemos a marca de um smartphone, ou um livro para se ler, ou uma busca por uma posição na sociedade, seja na área da ciência, seja na área da política, tudo isso são atividades humanas que buscam satisfazer necessidades superiores, ou seja, necessidades culturais. E por que o texto chama de necessidades superiores? Porque elas são melhores do que as biológicas? De forma alguma. Mas elas são chamadas assim porque elas, de certa forma, vão subordinar as necessidades naturais. Veja bem, veja um atleta. Esses lutadores de MMA, antes deles irem para o campeonato, eles precisam se preparar tanto que eles passam um momento sem comer, passam um momento, ou alguns precisam comer bastante para poder conseguir o peso adequado, outros diminuir o peso. E veja, tudo isso eles deixam em segundo plano a necessidade biológica, no caso de alimentação, para satisfazer a necessidade cultural, que é o trabalho dele de ser um atleta, por exemplo, de artes marciais. Mas a gente vê isso em todas as outras formas de vidas sociais. Você, estudante, muitas vezes você deixa de satisfazer uma necessidade biológica, no caso de dormir, para poder estudar, porque no outro dia você terá uma avaliação, um concurso público, etc. Então veja que até as próprias necessidades biológicas são condicionadas às necessidades culturais. No texto ainda coloca, né, aquelas pessoas, né, ativistas que muitas vezes sacrificam o próprio corpo para buscar uma demanda política e social. Veja, isso significa que as nossas atividades sociais, elas muitas vezes até vão subordinar as próprias necessidades biológicas. Então, a primeira diferença entre a atividade adaptativa dos demais animais e a atividade consciente do ser humano é que a atividade consciente do ser humano, ela produz novas necessidades, necessidades que não são biológicas, são necessidades culturais. E se você analisar, até para suprir as nossas necessidades biológicas, nós nos utilizamos de recursos sociais, né? Diferentemente de um leão, por exemplo, com fome e avista uma presa, ele vai lá e abocanha diretamente essa presa com unhas e dentes. Agora, no nosso caso, não. Olha como é uma forma diferente, né? Porque a gente cria necessidades, cria meios para satisfazer essa necessidade de alimentação. A gente trabalha, ganha dinheiro, depois a gente vai ao mercado, compra comida, vai ao açougue, depois volta. Enfim, veja que são meios diferentes para a satisfação de nossas necessidades. E esses meios são construções sociais. Por isso que o texto vai mostrar essa primeira diferença entre a atividade do ser humano e a atividade dos demais animais. A segunda diferença é que, diferentemente da atividade dos demais animais, que são atividades imediatas, estímulo-resposta imediato, nossa atividade é mediada. Ou seja, entre o estímulo e a resposta, a nossa atividade ela é mediada pela cultura.
Então veja, como eu falei, vamos usar novamente o exemplo do leão. O leão, para satisfazer a sua necessidade de fome, né, de alimentação, ele vai lá e abocanha diretamente a sua presa com suas unhas e dentes. Então é uma forma imediata. Agora, a atividade do ser humano, ela não é assim. Ela é uma forma mediada. Foi o exemplo que eu dei. Veja, nós vamos trabalhar primeiro, depois a gente recebe o dinheiro, a gente vai comprar, a gente assa a comida, frita, cozinha, prepara a mesa, os talheres. Veja, tudo isso são mediações para satisfazer as nossas necessidades, diferentemente dos demais animais. Para nós dormirmos, né, é claro, as pessoas que têm condições disso, ele até escolhe a densidade de um colchão. Por quê? Porque ele precisa mediar essa relação, inclusive, com a sua própria natureza, as necessidades de sono, de dormir. Então veja que a atividade do ser humano, ela não é imediata, ela é mediada pela cultura. Agora, veja, essa cultura, ela pode ser, essa mediação cultural pode ser uma cultura do senso comum, uma cultura da cotidianidade, mas o ser humano não parou por aí. Ele produziu culturas para além do senso comum, como a ciência, a arte e a filosofia. Então, até para se relacionar com o mundo e consigo próprio, o ser humano consegue produzir, portanto, mediações mais sofisticadas para essa relação. Então, mediações não cotidianas, como eu falei aqui, a ciência, a arte, a filosofia, a política, a ética, a religião. Veja, então são produções culturais que o ser humano vai produzir para que ele tenha uma relação mediada com ele mesmo, né, com o próprio conhecimento, como conhecimento da própria realidade. Veja, então o próprio texto, você vai ver que quando o ser humano se relaciona com o mundo, ele tem a possibilidade de conhecer a realidade de forma mais profunda. Então o texto vai repetir, né, algumas vezes a palavra conhecimento mais profundo. Veja lá, está já na segunda página, o texto vai falar isso. Por conta da mediação cultural, só o ser humano consegue olhar para a realidade objetiva, para si mesmo e para o mundo externo, e conhecê-lo de forma para além da sua aparência. Por que isso? Por conta das mediações. Nós, diante de uma realidade concreta, seja da nossa vida, enfim, do que acontece conosco, nós temos a possibilidade de conhecer essa realidade de forma mais fidedigna por conta das mediações culturais que nós tenhamos acesso. Então, não é qualquer tipo de mediação que provoca uma consciência maior das coisas. A qualidade da mediação cultural vai determinar também a qualidade do nosso psiquismo. E aí entra um grande papel da educação escolar também, que a educação escolar, nós da psicologia temos defendido que os conteúdos escolares não deveriam ser aqueles conteúdos cotidianos, do senso comum, do dia a dia, porque esse o aluno já tem no seu dia a dia, já tem na sua casa. Nós defendemos que a escola deveria ensinar outros tipos de mediações, mediações mais complexas, mediações culturais mais trabalhadas, mais sofisticadas, algo que muitas vezes a pessoa não tem no seu dia a dia e só teria na instituição escolar, como é o caso, né, das produções humanas, como a ciência, né, e seus derivados, a arte. Enfim, são conhecimentos que não estão no dia a dia de forma tão explícita e sistematizada que a pessoa teria na escola. E essas mediações são importantíssimas para o desenvolvimento da consciência do ser humano. Em terceiro lugar, nós vemos aí que o que nos diferencia dos demais animais é que, enquanto a atividade dos demais animais é organizada por dois fatores, quais sejam a hereditariedade, ou seja, os fatores biológicos,
e também às suas experiências pessoais, o caso do ser humano, além da hereditariedade e além das experiências pessoais, individuais, o ser humano, a sua atividade é organizada a partir da experiência da humanidade. Nós conseguimos superar a hereditariedade, superar inclusive as experiências pessoais para também nos apropriarmos de experiências que são produzidas ao longo do percurso histórico e cultural da humanidade. Então veja, a linguagem que eu aqui estou utilizando com você, a língua portuguesa, não é uma experiência individual. Eu não inventei a língua portuguesa. Eu precisei, e preciso até hoje, me apropriar dessa construção cultural para poder me comunicar e para entender o mundo, para generalizar o mundo. Veja, então, a nossa forma de ser, ela não está reduzida simplesmente aos fatores hereditários e ela não está reduzida simplesmente aos fatores das nossas experiências individuais. Ela está, sobretudo, organizada pela apropriação da cultura que foi produzida em toda a humanidade. A forma de nós escrevermos, a forma de nós nos comportarmos, a forma de nós comermos, a forma de nos vestirmos, tudo isso diz respeito não apenas à experiência individual, mas é esse individual em contato com o universal, em contato com as construções da humanidade. Veja bem, a gente está usando aqui um recurso da internet, uma aula gravada, online. Você, para assistir essa aula, deve ter internet, enfim, nós estamos usando um recurso aqui que não é um recurso biológico e também não é um recurso próprio de nós mesmos, né? Uma experiência individual, mas sim é uma apropriação de uma construção social que foi produzida e nós nos apropriamos dela. Agora veja, se a nossa atividade é organizada pela experiência de toda a humanidade, como que essas experiências vão sendo transmitidas ao longo da história às demais gerações? É por meio do código genético? Não, não é por meio do código genético. Mas o texto nos mostra que é por meio do processo da educação que nós conseguimos transmitir às demais gerações as experiências de uma dada civilização, as experiências que foram produzidas na humanidade. Então veja como é importante a educação. Ela serve, portanto, nessa perspectiva, para a transmissão dos conhecimentos que foram objetivados num período para as próximas gerações. As próximas gerações vão se apropriando desse conhecimento e produzindo novos conhecimentos. Veja então como é importante o seu papel enquanto pedagoga e pedagogo no processo de humanização. Eu disse humanização, quer dizer, formas de comportamentos especificamente humanas são produzidas a partir do momento que eu me aproprio da cultura. Né? Veja, todo o nosso comportamento que difere dos demais animais só é formado em nós por causa da apropriação da cultura. Portanto, você, professora, você, professor, que faz bem o seu trabalho em transmitir o conhecimento, você também está contribuindo para a humanização dos seus alunos. Ou seja, para que eles tenham formas de pensar, agir e sentir especificamente humanas. Bom, essas três diferenças entre a atividade do ser humano e a atividade adaptativa dos demais animais, a partir dessas diferenças, o que a gente pode aplicar isso para a educação? Então vamos lá no começo, na primeira diferença. A gente sabe então que a nossa maneira de ser, a nossa atividade, ela é organizada por novas necessidades, necessidades culturais. Não é que as necessidades biológicas vão embora, elas estão aí. Mas, além das necessidades biológicas, nós também construímos novas necessidades. E aí que eu quero trazer aqui uma aplicação pedagógica para esse fato. Ninguém tem necessidade de matemática, de língua portuguesa, de música clássica, de basquete,
de rugby, ninguém tem necessidade dessas produções culturais se essas necessidades não forem produzidas na pessoa, porque elas não vêm no código genético. A necessidade de aprender matemática ou de aprender a mexer na internet, por exemplo, conhecer a internet, não são necessidades produzidas pela biologia, pelo código genético. Por quê? Porque são produções sociais. E aí entra a escola com seu papel importantíssimo em criar necessidades para o aluno aprender aquilo que não vem de fábrica. Tem coisas que não vêm de fábrica. A gente não vem com o conhecimento da matemática, da geografia, da ética, da política, da filosofia, da sociologia. Isso tem que ser criadas necessidades para que o aluno se aproprie e que ele entenda o porquê ele precisa aprender essas produções humanas. Muitas vezes o professor só ensina, só reproduz, só dá esses conteúdos para o aluno. E não é só transmitir o conteúdo. Eu preciso criar necessidade para o aluno também aprender aquela matéria. Então o professor, a professora deve criar essas necessidades. Ele deve mostrar para o aluno o quão importante ele aprender as artes, quão importante ele aprender a matemática. E não é só para fazer prova, não. Não é só para fazer vestibular, não. Não é só para fazer as provas das nossas políticas educacionais. É sobretudo que esses conhecimentos, eu tendo necessidade de aprendê-los, eles vão me ajudar a enxergar o mundo de forma diferente. Ele me dá uma nova concepção de mundo, me dá uma nova consciência. E aí a gente entra já para o segundo aspecto. Veja aí, nossa atividade não é imediata, ela é mediada. Então, essas mediações culturais, quanto mais complexas e sofisticadas elas forem, mais complexidade exigirá do nosso psiquismo. Veja como é importante isso. A escola, ela tem um papel imprescindível na hora de produzir consciência no seu aluno, porque ela vai disponibilizar uma mediação, um conteúdo cultural que vai possibilitar o aluno enxergar a realidade para além da sua aparência, enxergar a realidade na sua essência, ele ter consciência de si mesmo, né? Uma autoconsciência e consciência também do próprio mundo. Veja como é importante, então, o papel da educação. E no último ponto, esse eu já falei, né? A experiência da humanidade, ela não vai ser transmitida às demais gerações por meio do código genético. Ela vai ser transmitida por meio da educação. E aí entra o nosso papel em transmitir o conhecimento às demais gerações, para que essas novas gerações possam se apropriar de tais conhecimentos e produzir novos conhecimentos. Então entra aí o grande papel da educação escolar, que a psicologia pode auxiliar nessa discussão. Então nós vimos aqui, nesse primeiro momento, as 3 diferenças importantíssimas entre a atividade consciente do ser humano e a atividade adaptativa dos demais animais. Então, a atividade do ser humano ela é consciente porque ela é movida por novas necessidades culturais. Ela é consciente porque ela é mediada e não imediata. Não é só uma resposta aos estímulos, mas ela também cria meios para isso, né, conhecimentos. E também ela é consciente porque ela é uma atividade que é produzida em nós, né, a partir da experiência do gênero humano e não só a partir dos aspectos biológicos. Então são essas as 3 principais diferenças entre a atividade do ser humano e a atividade dos demais animais. Mas agora, o texto vai nos apresentar 3 teorias que explicam o porquê existem essas diferenças. Veja bem, falamos das diferenças, que são essas 3. Mas agora, o texto vai nos apresentar 3 abordagens, 3 teorias que falam o porquê a atividade consciente do ser humano é diferente da atividade dos demais animais. Então vamos a elas.